que alguns evangélicos condenam como pecado, o mercado chama de público. O que o evangelho chama de idolatria, o mercado chama de admiração. E o que o mundo chama de talento, os céus chama de dom divino. Ou seja, sempre haverá duas versões de uma coisa só. Mas qual seria a verdade por trás desse fenômeno chamado Ana Paula Valadão? Olá pessoal, sejam bem-vindos! A partir de hoje o canal Divina Coleção chama-se Falando Francamente. E um dos assuntos que sempre me intrigou, que é o que eu quero trazer para vocês aqui hoje, é sobre Ana Paula Valadão. Mas não só sobre ela, e sim sobre o seu público, os seus fãs, os seus admiradores. Claro que às vezes no âmbito de igreja, a palavra fã ela não é muito bem-vinda. Mas aqui no canal a gente trata de nomenclaturas seculares que fazem parte do cotidiano do brasileiro. E aqui também não temos preconceito nenhum, chamamos os admiradores de fãs sim. E eu sempre vendo os fãs de Ana Paula Valadão com muita veemência, com muito carinho pela artista e quis entender o porquê que isso acontece. Então lá fui eu pesquisar, procurar alguns fãs pontuais, né, que são muito fãs. O legal desse meio gospel é que tem isso, né? Quer saber de Isla? Tem ali o admirador certo. Ah, quer saber mais de Cassiane? Tem ali alguns admiradores que vão saber. E falando de carreira, né, nem mesmo o artista consegue entender. E os fãs, sim, os fãs chegam a saber mais do que o artista. Artistas nem lembram que data foi lançado e o fã lembra. Ó, este álbum foi lançado nessa data. Eu mesmo sou uma dessas pessoas que você pergunta pra mim sobre uma Leia Mendonça, eu sei mais do que ela. Inclusive, eu sei mais sobre outros artistas do que eu deveria e do que eu gostaria. E os fãs de Ana Paula Valadão, né, que alguns chamam de Valadetes. Eu não sei se esse nome é pejorativo, se eles gostam, por favor comentem aí se tá tudo bem chamar assim. Eles admiram uma artista que eu fui pesquisar e é uma artista completa, porque Ana Paula Valadão está para além de uma simples cantora. Existe um porquê artístico e também espiritual que responde tamanha veemência dos fãs para com ela. Então eu anotei aqui alguns pontos, na verdade só alguns, não todos, então se você é fã de Ana Paula Valadão, por favor, destaque aqui nos comentários quais outros pontos te fazem admirá-la como mulher, cantora, pastora, enfim, as várias faces e nuances de Ana Paula, que aqui eu vou comentar algumas, começando por compositora. Gente, a Ana Paula Valadão compôs quase que 95% do repertório da discografia das músicas do Diante do Trono. E perceba uma coisa, o vídeo começou há um tempo e eu só citei o nome Diante do Trono agora. E isso tem um motivo. O primeiro é que esse vídeo vai discutir o porquê de tamanha admiração dos fãs por Ana Paula Valadão, só que não tem como falar dela sem falar de Diante do Trono. Então ela é compositora da maioria das músicas, o que significa muita coisa, gente. Eu poderia fazer um vídeo aqui só falando sobre Ana Paula Valadão, compositora, porque o que abrilhanta uma artista que é cantora de verdade não é ela só cantar, mas ela escrever o que canta. E isso é um dom tão peculiar que a maioria dos compositores, eles não são intérpretes oficiais das canções. Geralmente os compositores compõem e o cantor canta. Raramente você vai ver artista dizendo assim, essa música eu mesmo compus. E Ana Paula Valadão é uma dessas pessoas que pode olhar para toda a discografia, que é imensa. Estou pensando até em escrever o livro, a discografia. Só estou um pouco receoso que eu sei que é algo que vai dar trabalho, porque há muita história por trás dessa discografia. E eu gosto disso, porque eu já comentei aqui em alguns vídeos que alguns cantores têm ali grandes músicas muito conhecidas, mas quando vai para uma entrevista e alguém pergunta qual é a história desse louvor? E o cantor não sabe dizer, não sabe elaborar como que é a história daquela música. E é até chato, porque se a pessoa for falar mesmo, ela vai falar assim, ah, eu estava ouvindo algumas músicas, gostei daquela e falei, vou gravar. E pronto, a música fez o maior sucesso. Sabe, não tem uma história para contar de como foi. E Ana Paula Valadão é aversa a isso tudo que eu estou falando. Ela pode contar todas as histórias possíveis porque ela compôs, ela sentiu, ela recebeu e ela escreveu. Então isso é algo muito louvável. Eu escrevi até algumas canções aqui que eu gosto, tá? Pessoais minhas,
que Ana Paula Valadão compôs. A primeira que eu quero destacar aqui é a Espírito de Vida, que apesar da letra ser muito bonita, ela começa com um solo instrumental que é a coisa mais linda, gente. É uma canção que originalmente ela demora a começar, e eu tenho saudades dessas músicas que demoram para começar, que tem ali uma introdução instrumental, que tem um preparo, músicas que são longas. Não essas músicas de hoje em dia que, não, tem que cantar logo, em 30 primeiros segundos já tem que começar a cantar, senão a pessoa vai pular a música. Hoje é essa loucura. Mas Espírito de Vida é uma obra de arte. Na imagem do DVD que tá o pessoal cantando ali, como fazendo um back bem bonito, quase que um coral de anjos, e tem ali um casal de bailarinos, que é a coisa mais linda. Isso sim é que é arte audiovisual. Não só a música é boa, como a imagem, se você assistir, também é excelente. Também quero destacar outras músicas compostas por Ana Paula no Diante do Trono, que é Príncipe da Paz, que é uma das músicas mais lindas que eu já ouvi na minha vida. Águas Purificadoras, Quero Subir, Quero Me Apaixonar, linda demais. E tem as mais famosas, né? Como Preciso de Ti, que é composição de Ana. Só alguém com muita intimidade com Deus para conseguir escrever um negócio desse. Não adianta você só ser compositor. E tem compositor que assiste como é a igreja, assiste como é o mundo gospel e fala assim, tá bom, vou compor uma música para essa galera aí. Mas essas canções de Ana Paula Valadão, né, compostas por ela, tem algo a mais, tem uma vivência, tem uma profundidade, que é isso que a gente quase não vê mais nas músicas de hoje. Outro ponto que eu anotei aqui são as ministrações. A Ana Paula não poupa tempo de ministração. Você vê que tem algumas cantoras que fazem ministração em suas captações ao vivo, né? Grava no estúdio ao vivo e depois chama de ao vivo, que não é ao vivo mesmo é o que faz o Diante do Trono, que grava em meio a uma multidão e quem se entregou, quem gritou no meio da gravação, gritou, é aquilo que vai pro ar. Então as ministrações de Ana Paula Valadão, ela vai muito além do que qualquer introdução, tipo assim, vou falar uma frase de efeito para começar essa música. Não, são ministrações espontâneas, verdadeiras. Ela até pode ter escrito ali um texto, uma base do que ela ia falar, mas ela não lê script, ela realmente ministra de verdade. O que tá descendo ali para ela é o que ela está reproduzindo para o restante do público. Para vocês terem noção que a gente não tá aqui focando no Diante do Trono, o grupo, mas tem um DVD, que eu não lembro qual é, por favor comentem aí, que foram simplesmente 2 milhões de pessoas na gravação desse DVD. Nenhuma cantora gospel, nenhum cantor gospel conseguiu esse feito. Eu diria que até mesmo Diante do Trono não conseguiria mais esse feito, mas naquele dia, naquela época e naquele tempo, esse marco foi conseguido. E é bom que ninguém consiga mesmo, porque aquilo foi algo tão único, tão exclusivo, que às vezes é até difícil de acreditar que aconteceu. Mas aconteceu. Então os admiradores, os fãs de Ana Paula Valadão, e eu falo com propriedade que são fãs de Ana Paula Valadão, porque se não fosse ela, gente, o Diante do Trono não seria o que é, porque ela compôs as músicas. Vamos supor que Ana Paula Valadão nunca tivesse existido, foi outra pessoa no lugar dela, foi uma outra cantora, que recebeu ali composições, eles cantaram, lindas músicas, lindas interpretações. Não seria a mesma coisa, porque não é a compositora cantando. Primeiro ela sentiu num quarto fechado a letra daquela música, para depois 2 milhões de pessoas cantarem. Entende que essa situação é extremamente exclusiva? Só Deus pode fazer algo dessa magnitude, gente. Sem contar as outras vertentes. Eu tô falando aqui de um grande show com 2 milhões de pessoas assistindo, mas vamos colocar aí Crianças Diante do Trono. Quanto impacto isso teve nas igrejas? Quantas crianças, quantos grupos de crianças? Eu fui uma das crianças que cresceu cantando no grupo de crianças os álbuns Crianças Diante do Trono. E isso é lá atrás, tá? Em tempos de Xuxa só para baixinhos, tinha a versão gospel, que é o Crianças Diante do Trono. Enquanto nossos pais, que a gente era evangélico, não deixavam a gente assistir o secular, não quer dizer que o gospel também não tinha o seu produto infantil. E o Crianças Diante do Trono trouxe isso com a maior qualidade possível. Outra coisa que eu anotei aqui é o recorde em vendas. Eu sei que Cassiane é uma das maiores cantoras gospel do Brasil no quesito pentecostal. Mas quando se fala de congregacional, que na verdade ultrapassa o pentecostal, ou seja, a igreja pentecostal canta congregacional também. A igreja que é mais congregacional não canta pentecostal. Você não vai ver numa igreja batista clássica cantarem 500 graus de Cassiane. Mas Preciso de Ti, de Diante do Trono, sim. Já a igreja pentecostal vai cantar 500 graus da Cassiane, mas também vai cantar
preciso de ti, entende? Então a música congregacional, ela ultrapassa e torna-se mais popular diante de todos os gêneros da música evangélica. E o Diante do Trono chega para estourar em vendas de CDs. A voz de Ana Paula Valadão não é só admirada neste mercado, ela é consumida. As pessoas pagam, compram CDs para consumir a música. E esse é um ponto muito interessante, porque geralmente artistas que compõem suas próprias músicas, esse artista ele é valorizado por seus fãs, mas não é tão popular, porque não é todo mundo que sabe apreciar isso. Mas Ana Paula Valadão rompe essa barreira. Torna-se uma loucura, 1 milhão de vendas, 2 milhões de vendas, milhões e milhões e milhões de vendas em CDs. Isso eu tô falando na época de CD, tá? E era assim uma coisa impressionante. Você ia na loja comprar o CD, né? Na loja de CDs, não tinha. Você tinha que encomendar porque vendeu-se muito. E este sucesso em vendas de CD, que é uma coisa de anos atrás, se reflete até hoje, que as pessoas consomem, os fãs consomem os álbuns lançados do Diante do Trono. É outra época hoje, é época de streaming, mas o sucesso continua com tanta veemência quanto. Tá aí as conferências que a Ana Paula Valadão faz e que lota de gente, e ela é a maior nisso, porque você vê outras conferências de outras artistas do meio gospel e não chegam nem perto das conferências do DT. E quando a gente olha para isso tudo hoje, a gente pensa, bom, Ana Paula com certeza é uma artista muito rica, já que ela vendeu milhões, ela é milionária, já que vendeu tanto, já que é tanto sucesso, ela tem milhões na conta dela. Todos esses anos, com certeza, ela é dona de um grande patrimônio, mas é aí que a coisa se diferencia do ramo secular, porque Ana Paula Valadão já declarou publicamente que no ano de maior faturamento do Diante do Trono, eles doaram mais de 90% dos lucros para as missões. Ou seja, só deles lançarem CD, só deles gravarem música, gente, já era uma missão, já estava sendo missão cumprida. Mas Ana Paula Valadão olhou para aquelas pessoas dos ribeirinhos, de outros países, onde o evangelho custa para chegar, e disse, não, esse dinheiro vai para a obra de Deus, vai ser destinado para a proclamação do nome de Deus. E agora eu pergunto para você, qual outro artista você conhece que doou mais de 90% do seu lucro para as missões? Nenhum. E é por esse e tantos outros motivos que Ana Paula Valadão se destaca no meio gospel, se diferencia das demais, se colocando como humana, como evangélica, como serva do Senhor de verdade e ganhando a admiração de muita gente. Então, gente, Ana Paula Valadão não é uma qualquer. Não é só uma cantora que vendeu muitos CDs, não. Ana Paula Valadão está muito além daquilo que as pessoas julgam. A história de Ana Paula Valadão, e a gente não vai entrar nesse ponto, mas nós sabemos por ela própria que é regada de muito sofrimento. Essa parte de sucesso que a gente conta aqui não foi exatamente o que eles todos ali do Diante do Trono sentiram na pele. Eles já foram lesados, já foram humilhados, Ana Paula já perdeu tudo. E o mais incrível dessa história toda é que os fãs não largaram a mão dela. E eu fui procurar uma história no secular parecida com essa e eu lembrei de Joelma. Quando saiu da banda Calypso, houveram reportagens que eu lembro muito bem na época dizendo que nunca mais ela seria a mesma. A banda Calypso se desfez. Mas uma coisa era certa, Joelma não ia parar só por conta dos acontecimentos, não. Ela ia continuar e seguiu sendo um grande sucesso. E o mais admirável disso tudo, os fãs não largaram a mão dela, seguiram com ela. E hoje em dia ela tem uma grande legião de fãs fiéis que estão ali com ela para tudo, que consomem, que colocam números no produto dela. Então com Ana Paula Valadão acontece a mesma coisa. Existem muitos acontecimentos nessa estrada do Diante do Trono que eventualmente fazem com que algumas pessoas que admiravam parem de admirar. Algumas falas feitas machucam determinadas pessoas que a partir daquela fala não quer mais admirar, não quer mais consumir o produto. A partir daí tem falas que são tiradas de contextos, recortes que são feitos com o intuito de denegrir, e dali mais parcelas de admiradores vão caindo, mas aqueles que realmente conhecem a história e a trajetória de Ana Paula Valadão continuam segurando a sua mão e acompanhando onde quer que vá. E a pessoa de Ana Paula Valadão, e agora falo da pessoa e não da artista, é alguém que continua compondo músicas
estudando, se soltando, se sentindo mais livre, porque os admiradores dizem: fale aquilo que Deus quer falar, doa o que doer, a gente tá aqui para ouvir. Com isso, ela vem se tornando mais corajosa, mais espontânea e mais admirável. Ela só erra numa coisa, e eu acho que os fãs vão concordar, em não lançar CDs físicos, porque com a legião de fãs que essa mulher tem, ela venderia muito sim. E eu acho que o artista deve dar de presente isso aos fãs. Ah, mas não vai vender milhões, tá? Mas vai vender aquele tanto, porque quem admira tanto que quer ter o físico, quer ter o palpável em sua coleção. Mas infelizmente, por algumas respostas de mercado, eles não fazem mais CDs. E é por isso que existe o Divina Coleção, que faz os fanmades de alta qualidade. Inclusive a gente fez, né, do Memórias do Coração, um fanmade, eu vou colocar aqui para vocês verem, que é a coisa mais linda, com luva holográfica, encarte repleto de imagens, ficha técnica, agradecimentos, tem tudo que um projeto de fato merece. E agora, resumindo isso tudo que eu contei aqui no vídeo, né, que eu abri meu coração, coloquei até uma capa ali para assustar as pessoas, falar: oi, como assim? E se depararam com um vídeo desses, assim como vocês não soltaram a mão da artista, uma coisa permaneceu firme: o amor de vocês por Ana Paula. Vocês fazem um papel para além de um fã que só admira e gosta e dá like nas músicas e segue, mas não, muito além disso, vocês a sustentaram em oração, vocês caminham junto, vocês a levantam, vocês a defendem com unhas e dentes, e eu diria que vocês são o maior fandom de um artista gospel. Vocês são o que mais aparecem, vocês são o que mais se mostram, e isso é muito bonito de se ver. E sobretudo, vocês celebram cada música e também cada silêncio. Enquanto muitos viraram o rosto, vocês ofereciam o coração. E é por isso que eu falo com vocês com todo respeito. Vocês são os maiores, os mais fiéis, e o nome de Ana Paula Valadão brilha ainda mais forte por causa de vocês. Eu sei que nem tudo é perfeito, mas na hora de juntar e falar vamos apoiar, vocês dão as mãos e estão com ela, haja o que houver. É isso. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Agora o canal Divina Coleção se chama Falando Francamente. Nós temos um Instagram, @FalandoFrancamentEoficial. Lá eu vou colocar sempre quando tiver um vídeo novo, alguns recortes e assuntos relacionados à música gospel. Não deixe também de seguir @Divina Coleção, onde a gente mostra os fanmades, que são fanmades de qualidade. Numa época onde ninguém lança mais CDs, a gente mostra como é que seria o conceito daquilo em CD, e as minhas redes sociais são todas @MarcosTavaresTV. Vou ficar muito feliz em ver você lá. E eu termino por aqui. Não esqueça de dar um like, de curtir, compartilhar, comentar o que você acha, que eu tô de olho aqui em cada comentário. Eu vou ficando por aqui, e você não se esqueça que aqui você vai ter sempre um amigo.